Faça um favor para mim, e só como pastor eu posso fazer isso. Quem tem relógio, tira o relógio do pulso. Tira o relógio do pulso, por favor. Hoje a gente precisa de tempo, e eu não posso ficar preso no relógio. Por favor, queridos. Que faremos, irmãos? Diga comigo, que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Na sua Bíblia, Atos capítulo 2. Eu quero que você olhe na sua Bíblia. Atos capítulo 2. Começando do verso 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Agora coloque a sua Bíblia no banco, olhe para o projetor, porque esse mesmo versículo está projetado para vocês. Porque quando nós procuramos por avivamento, nós queremos ir para a fonte. O que está escrito ali, que nós acabamos de ler, é importante, porque serve de base para as nossas vidas. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Compungir, foram movidos no seu coração, e perguntaram a Pedro e a outros apóstolos: que faremos, irmãos? Estaremos de volta ao versículo, agora olhe para mim. Nós estamos como igreja buscando avivamento. E a busca de avivamento nos leva à fonte do avivamento, que é a palavra de Deus. O dia de Pentecostes, sem dúvida, foi o maior avivamento que a igreja experimentou, não foi o único. Quem estava aqui no domingo à noite passado, eu preguei sobre avivamento nos dias de Jacó, quando Jacó e a sua família experimentaram um mover fresco de Deus quando eles voltaram a Betel. Se você conhece a história do povo de Israel, você sabe que houve períodos em que Deus enviou avivamento. Nos dias de Davi foi um momento de avivamento. Os dias de Samuel, os dias de Salomão na construção do templo, os dias do rei Asa, do rei Jeosafá. Quem não leu a respeito do grande avivamento depois de um grande período de sequidão, quando o povo de Deus esteve em exílio, e através de homens como Zorobabel, como Josué, como Neemias e o escriba chamado Esdras, houve um grande avivamento. Tal foi o avivamento nos dias de Esdras que a Bíblia diz que o povo de Deus fez um grande círculo em volta da praça, e é o único lugar na Bíblia que aparece a palavra púlpito. Fizeram um púlpito de madeira, e Esdras, o escriba, lia a palavra de Deus, e o povo chorava e buscava a Deus. Avivamento é isso, avivamento é essa busca de alguma coisa que está parada. É uma busca a alguma coisa que está dormindo, que está dormente. A palavra avivamento no português, ela não faz jus da palavra no original, no inglês. A palavra é revival, reavivamento. Porque esse é o sentido da palavra no original.
Avivamento é trazer de volta alguma coisa que está ou morta, ou está dormindo, ou está sem acontecer. Então, quando o povo de Israel adorava a Deus novamente, não é que eles não adoravam antes, é que agora Deus está chamando a igreja de volta ao avivamento da adoração. Deus está chamando de volta a busca a Jeová. Deus está chamando de volta a quebra dos ídolos. Houve avivamentos em toda a história, mas sem dúvida o maior de todos os avivamentos se deu no dia de Pentecoste. A razão é porque o dia de Pentecoste é um marco, é o início de uma dispensação, de uma era da igreja, uma era em que o Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne, uma era em que os dons do Espírito são derramados sobre a igreja, uma era em que o Espírito de Deus vem sob medida, e quando Pedro se levanta e diz: varões galileus, entendo o que está acontecendo, isso é cumprimento do que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O avivamento se dá no capítulo 2 de Atos. Eram 120 reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, e de repente, eles ouvem uma voz do céu, um barulho, vento, línguas como de fogo, e o avivamento começa. Preste atenção que isso é importante. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito. De repente, todos são cheios do Espírito Santo. Então, a união de propósito, o desejo de espera, a fome de Deus, estar no mesmo lugar, com o mesmo propósito. De repente, nada fabricado, nada manipulado, nada ensaiado, o Espírito Santo vem, e a Bíblia diz que todos, não somente um grupo, mas todos foram cheios do Espírito Santo. E aí, quando o mover de Deus acontece, esses irmãos, esses homens, essas pessoas que estão participando desse mover de Deus, precisam de instruções. E elas chegam para os apóstolos e para Pedro e diz: que faremos, irmãos? Anos atrás eu estava no Rio de Janeiro, no Hotel Intercontinental, na convenção da Adonep. Ia lá para ministrar e para interpretar, num sábado pela manhã. Caio Fábio pregou. Caio Fábio, na época, estava no auge do seu ministério. E ele ministrou em João capítulo 3, era um sábado pela manhã, eu me lembro como se fosse hoje. Ele ministrou sobre o vento do Espírito, foi quando eles lançaram aquele cântico: vento do Espírito sopra sobre nós e enche cada coração. Asaf Borba estava lá, e eu me lembro que ele dizia o seguinte, ele dizia assim, baseado nas palavras de Jesus: o vento sopra aonde quer, nós não ouvimos a sua voz, não sabemos nada, mas a gente tem que saber que todo aquele que é nascido de Deus é como o vento do Espírito que sopra. Caio Fábio dizia que quando ele morava no Amazonas, ele soltava papagaio, soltava pipa, e ele dizia que ao soltar pipa, ele dizia, o mais importante é saber a direção do vento. Se você tentar levantar a pipa contra o vento, ela nunca sobe. Estava no Brasil poucas semanas atrás, e essa é a época de pipa no Rio de Janeiro, e por todos os lados as pipas sobem, os papagaios sobem, e a direção do vento é importante, dizia Caio Fábio. E ele trouxe essa palavra para dizer o seguinte: como líderes, como igreja, como servos de Deus, nós precisamos de saber aonde o vento de Deus está soprando. Nós precisamos de entender, porque senão a gente vai lutar contra Deus, nós vamos lutar contra o que Deus quer fazer, porque Deus, na sua soberania, Deus está no trono e Ele quer o melhor para a sua igreja. Então, de vez em quando, Ele manda o seu Espírito soprar em uma direção, e nós devemos então ir na direção do vento do Espírito. E na história da igreja é isso. Quais são as direções que o vento do Espírito sopra no dia de hoje? Eu me preocupo com isso como pastor de igreja, como servo de Deus, como membro do corpo de Cristo. Eu creio que o vento do Espírito sopra em 3 direções no dia de hoje. Falo isso pelo que eu leio, falo isso